Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa história sobre Paulo e seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro de Atos. Bem, Paulo viajou para Corinto. Mas vamos imaginar uma coisa. Imagine se você estivesse em uma cidade em que você não conhece ninguém. Você estivesse completamente sozinho. Como você se sentiria? Algumas pessoas sentiriam medo, outras se sentiriam tristes, outras iriam se sentir muito abatidas. Paulo, ele estava ali naquela cidade e ele conheceu um homem chamado Áquila. Áquila também era um morador recente ali de Corinto. Ele tinha vindo da Itália, lá de Roma. E aí ele tinha uma esposa. Essa esposa era Priscila. Então vamos lá. Paulo estava em Corinto. Corinto, pessoal, aqui nessa região. Depois vejam aí no mapa. Observem com atenção. Isso, observaram? Então, aí Paulo encontrou então Áquila e ele tinha uma esposa. A esposa dele era Priscila. Paulo, Priscila e Áquila. Eles estavam em Corinto e sabe o que foi que eles descobriram? Que eles tinham a mesma profissão. Qual será que era a profissão deles? Será que era professor? Médico? Pescadores? Não, não era nenhuma dessas profissões. Se você chutou essas profissões ou outras assim, acho que você não acertou. É uma profissão diferente e muito interessante. Eles fabricavam tendas. Paulo ficou morando com este casal durante 1 ano e meio. E enquanto eles estavam em Corinto, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra. Paulo pregava, ele ensinava, só que muita gente não queria saber. As pessoas ficavam reclamando e blasfemando. Essas pessoas, elas não tinham o desejo de conhecer e ouvir falar sobre Jesus. Então, o Paulo foi lá e disse assim: eu vou pregar para os gentios. Os gentios eram as pessoas que não seguiam aquela religião chamada judaica. Eles não eram judeus. Eles eram os gentios. Paulo se dedicou à pregação aos gentios. Paulo conheceu um homem chamado Tício Justo. Tício Justo era um homem temente a Deus. E esse homem acreditou, creu na palavra. Além dele, houve outras pessoas também que creram em Jesus. Quer ver? Teve um que chamava Crispo. Crispo, ele creu na palavra e toda a família dele também. Além deles, muitos coríntios, eles receberam a palavra e foram batizados e creram. Paulo foi muito usado para a obra do Senhor, com o poder de Deus para a pregação. Paulo pregava e falava. Muito interessante é que nesse meio tempo, Paulo teve uma visão, sim, uma visão durante a noite. Essa visão foi Deus que deu para ele. Olha só o que diz, essa eu quero ler para vocês, do jeitinho que está na Bíblia. Lá no capítulo 18, no verso 9 e 10, diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus queria que Paulo não se calasse. Não importa o que as pessoas diziam, se havia pessoas que queriam que ele ficasse quieto e não falasse nada. Deus queria que ele falasse, e isso é o que importava. Então, Paulo continuou pregando. É claro, né, que algumas pessoas se levantavam contra, não aceitavam. E certa vez esses judeus se levantaram e foram até o governador
para reclamar de Paulo, dizendo que ele pregava as coisas que eles não concordavam, o governador, ele começou a falar na mesma hora em que Paulo queria se defender, mas nem deu tempo. O governador falou. Ele disse assim: bom, isso que vocês estão fazendo é estranho, porque assim, se ele tivesse feito algum crime, cometido algum crime, alguma conduta criminosa, feito alguma injustiça, mas não, isso que vocês estão acusando é que ele não prega as mesmas coisas que vocês. Isso parece uma divergência religiosa, uma rivalidade religiosa. Isso está me parecendo que é uma coisa entre vocês. Vocês é que tem que resolver esse problema. Eu não vou me meter nisso não. Então, eles não puderam fazer nada contra Paulo. O próprio governador viu que isso era uma questão entre eles. Então, Paulo continuou pregando. Ele, Priscila e Áquila continuaram o seu trabalho. Então, eles viajaram para a Síria. Quando eles chegaram em Éfeso, logo eles se dividiram, eles ficaram lá em Éfeso e Paulo continuou suas viagens. Depois que eles estavam em Éfeso, eles sempre foram bons amigos para Paulo. Paulo morou na casa deles. Paulo pôde trabalhar com eles. E aí, nesse momento, ele foi para um lado, eles foram para outro, mas Deus enviou uma outra pessoa. Deus enviou Apolo. Apolo era um homem que pregava muito sobre Jesus. Ele seguia os ensinos de João Batista. Ele não conhecia ainda a história de Jesus, ele não sabia muito sobre Jesus e seu ministério. Ele conhecia apenas que viria o Cristo. Mas Áquila e Priscila, quando conheceram Apolo, não deixaram ele nessa situação. Foram até ele e ensinaram sobre Jesus Cristo. Apolo tinha o poder de Deus para ensinar sobre as Escrituras. E quando ele entendeu sobre Jesus Cristo, ele pôde ensinar aquilo que João Batista ensinava e pôde complementar, ensinando sobre Jesus Cristo também, sobre a salvação que nós temos em Jesus. Ele não deixou de pregar e Deus usou muito a vida de Apolo também, porque ele pôde pregar para os judeus e muitos judeus aceitaram Jesus Cristo. Isso é muito lindo. E Priscila e Áquila não deixaram ele sem saber o restante. Ele tinha que saber tudo e foram até ele. Nós aprendemos, crianças, adolescentes, jovens, nós aprendemos com eles. Nós aprendemos que nós não devemos nos calar. Deus não queria que Paulo se calasse. Então, nós devemos sempre pregar e sempre ajudar uns aos outros. Apolo precisou de Priscila e Áquila. Paulo também precisou de amigos ali em Corinto e eles foram seus amigos. Nós podemos ser amigos de verdade. Nós podemos ensinar e aprender com os nossos amigos, sempre buscando saber mais sobre Deus. Sempre temos coisas novas para aprender. Então, quero deixar hoje um versículo para que possamos memorizar. Esse versículo está em Isaías 41, no versículo 6. Ele diz assim: um ao outro ajudou, e ao teu próximo disse: sê forte. Então, que possamos uns aos outros ajudar. Quando Paulo se sentiu ali sozinho em Corinto, Deus enviou amigos para ele. E nós? O que nós podemos fazer para ajudar os nossos amigos? De que forma? No momento, não podemos ir à igreja. Muitas cidades estão assim, não é? Por causa, desse momento de pandemia que estamos vivendo. Mas de que forma podemos ajudar? Vamos pedir para Deus mostrar para a gente qual será a forma que nós podemos ajudar? Deus pode nos responder. Forte. Um beijo e fiquem com Deus.